Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do LedoCast. Todas as semanas temos aqui um bate-papo, estamos aqui sempre ministrando algo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Falamos por aqui de liderança, espiritualidade, hombridade e outras cositas mais. Eu queria te animar a permanecer até o final, porque eu tenho certeza que o Senhor tem algo para você. Eu não sei se você está vendo o vídeo, se você está somente ouvindo, mas não importa, te concentra e recebe aquilo que Deus quer te ensinar hoje. Antes de a gente começar, eu queria te lembrar também, se você é novo por aqui, não te esquece de te inscrever. Às vezes tem muitas pessoas que vêm aqui, mas acabam não se inscrevendo. Te inscreve, participa e recebe aí as atualizações semanais. Não esquece também de curtir e mandar aí, envia para alguém que você ama, alguém que você acha que isso pode acrescentar na vida dela, tá bom? Gente, hoje nós voltamos com o quadro Vira Homem, é isso mesmo. Eu sei que muitos gostam desse quadro e é algo que a gente precisa de fato falar sobre o tema de hombridade. E hoje eu quero falar sobre 3 aspectos que todo homem precisa resgatar. 3 aspectos que todo homem precisa buscar de volta, trazer de volta, né? A verdade é que a gente vive, gente, uma geração de homens confusos, né? Muitas vezes os homens da nossa geração desaprenderam o que de fato é a hombridade. Homens que muitas vezes cresceram sem uma figura masculina forte, ou sem direção, ou sem referências, acabam se tornando homens sem identidade. Eu não sei se você sabe disso, mas os dados estatísticos dizem que 11 milhões de mulheres criam filhos no Brasil sozinhas. 11 milhões de mulheres são as famosas pães, né? Que é pai e mãe, ou seja, ela tenta abraçar as duas funções, mas é impossível. Deus criou homem, Deus criou mulher, Deus criou filhos, pai, mãe e crianças. E para que haja de fato um crescimento saudável, uma família funcional, é necessário que o pai ele exerça a sua função de pai, a mãe exerça a sua função de mãe. Quando o pai some, foge, abandona, acaba que a mãe, por mais que ela tente, ela não é capaz de suprir as lacunas do pai. E aí a gente vê esse grande problema na masculinidade dos nossos dias, esse grande problema de identidade nos homens dessa geração, que muitas vezes nasce nessa orfandade, nessa ausência paterna. Olha só, algo entre 20% e 30%, outro dado importante, algo entre 20% e 30% dos homens brasileiros provavelmente cresceram sem a presença paterna consistente, né? Às vezes até teve a figura do pai, até sabe quem o pai é, mas não é aquele pai que estava próximo, né? Dando afeto, dando direção, dando carinho. Tudo isso gerou, nos nossos dias, uma geração de homens, muitas vezes com uma identidade frágil, tá bom? E hoje eu quero falar de 3 aspectos que você precisa resgatar da masculinidade. Talvez você se enquadre nessa estatística e talvez não, mas eu quero te falar que esse episódio ele vai te ajudar na tua masculinidade, tá bom? Por quê? Porque Deus ele não criou o homem para ser fraco. Deus não criou o homem para ser passivo e muito menos para ser perdido. Deus nos cria com propósito, Deus nos cria com força, Deus nos cria com direção, tá bom? Então, quando Deus te criou, Ele quis colocar em você identidade, responsabilidade e propósito, tá bom? E talvez no meio do caminho isso se perdeu, mas nunca é tarde para resgatar. Então vamos lá para os 3 aspectos da hombridade bíblica que eu quero que você resgate na sua vida, que eu luto muitas vezes também para resgatar na minha e tenho buscado fazer isso nos últimos anos. Primeiro, identidade. Primeira questão, né, que você precisa resgatar, primeiro aspecto que você precisa resgatar da tua hombridade é a identidade. Então, antes de você ser útil, você precisa saber quem você é. Muitas vezes nós, como homens, estamos buscando ser úteis para as pessoas, ajudar, né, até cumprir um papel, mas a verdade é que para nós cumprirmos um papel de forma real, de forma que vai acrescentar de fato a vida das pessoas, a gente precisa primeiro descobrir quem somos. A maior crise do homem moderno não é financeira, a maior crise do homem moderno é de identidade, tá bom? Então, a verdade é que tem muito homem tentando provar quem é, né? Tentando provar seu valor, às vezes no trabalho, às vezes no relacionamento com namorada ou
ou no casamento, às vezes até mesmo aqui nas redes sociais, tem gente que está fazendo muita coisa para tentar provar quem é, para tentar mostrar alguma coisa, né? Mas no fundo, ele mesmo não sabe ainda quem ele é. Eu quero te perguntar, você sabe quem você é? Você tem clareza da sua identidade? E eu não estou falando da tua profissão, não estou falando do teu papel como marido, como pai, como, sei lá, profissional. Eu estou falando de fato da tua identidade. Lá em Lucas, capítulo 3, verso 22, está escrito assim, olha, tu és o meu filho amado e em ti eu tenho prazer. Deus declara para Jesus, depois do seu batismo, que ele é o filho amado de Deus. Então Deus, quando declara isso para Jesus, ele está declarando o quê? A identidade de Jesus. Ele podia, naquele momento, quando Jesus sai da água, né, no seu batismo, Deus podia dizer, olha, Jesus, olha só, pessoal, esse aí é o meu filho e ele veio para reinar. Ou então ele podia ter dito, olha, esse daí é o meu filho, ele vai curar enfermo, né, ele vai expulsar demônio, ele vai fazer muitos discípulos, ele vai mudar a história, o calendário. Podia dizer muitas coisas de Jesus, mas ele disse o quê? Esse é o meu filho amado. Por quê? Porque no início da nossa vida nós precisamos ouvir do nosso Pai a nossa identidade. Às vezes a gente não ouviu, a gente não teve uma palavra do nosso pai, filho, eu acredito em você, filho, eu tenho prazer em você, só por quem você é, não pelo que você faz. Às vezes a gente até cresceu com um pai que ficava às vezes falando, pô menino, tu é preguiçoso, tu é burro, né? Tu não faz nada direito, e a gente cresce com a nossa identidade ainda também sem firmamento, sem força. Né? E eu quero te dizer que antes de Jesus fazer qualquer milagre, ele ouviu do pai dele, esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Então isso deu para Jesus a identidade que ele precisava para fazer a obra que ele veio fazer. Tá bom? Então o que eu quero que você entenda é que um homem sem identidade, ele vive tentando impressionar. Já viu? Eu vejo muitos blogueiros hoje em dia que ficam mostrando riqueza, carro, né, mansão e não sei o quê. E tudo isso não passa de, muitas vezes, de autoafirmação. E o pior, tem muito garoto, tem muito menino que está seguindo esses caras atrás dessa grande ilusão porque estão procurando, na verdade, identidade. No fundo, a busca por impressionar pessoas, a busca por receber aplausos, tapinha na costa, validação, muitas vezes nasce de uma ausência de identidade, tá bom? Eu quero te dizer que quem não sabe quem é, acaba virando refém da opinião dos outros. Qual é o peso das palavras das pessoas na tua vida? Tem gente que às vezes recebe um comentário negativo no Instagram, pronto, acabou a vida, acabou o dia. Né? E eu quero dizer, se você vive pela aprovação dos outros, você também vai morrer pela desaprovação deles. Então, quando alguém não te aprovar, aí pronto, acabou a vida, fica triste, né, e tudo mais, não consegue dormir. Por quê? Porque foi invalidado. Mas quando você tem a sua identidade marcada, você sabe quem você é, se alguém ataca você e fala que você é ruim, você vai simplesmente deixar passar, porque você sabe que você é bom. Se alguém fala que você é burro, você vai simplesmente deixar passar, porque você sabe que você não é burro, que você é inteligente. Então, para isso você precisa ter essa voz interior que diz, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Talvez teu pai não te deu isso, mas você pode encontrar isso em Jesus. A minha identidade, ela está firmada em Cristo. E não nos meus traumas do passado, nas minhas dores do passado. A minha identidade está formada em quem Deus me formou. Então, o homem de verdade, gente, não se define pelo que faz, mas por quem Deus diz que ele é, tá bom? Então, em primeiro lugar, identidade. Segundo lugar, responsabilidade. Anota isso aí. Se você estiver anotando, puder anotar, anota. Responsabilidade. Homens reais, homens fortes precisam resgatar. Homens dos nossos dias precisam resgatar identidade, mas também precisam resgatar responsabilidade. Por quê? Porque o homem não foge, homem responde. Tá bom? Agora mesmo, antes do podcast começar, minha esposa me ligou, amor, o menino aqui tá doente e tal, preciso levar pro hospital, não consigo levar ele sozinho, tem que dar injeção, ele vai gritar, vai chorar, preciso de você. Eu falei, tá bom, tô gravando um podcast aqui, vou atender uma pessoa e logo depois eu vou pra aí pra gente levar ele pro hospital. Então, eu podia ter negado, podia ter dito, não vou levar, te vira, vai, podia fugir da responsabilidade paterna, mas não, eu falei, tá bom, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e logo mais eu tô aí pra gente levar ele aí pro hospital, eu vou ter que ser para segurar o menino, vamos segurar o menino, é para dar injeção, vai dar injeção, e paciência é uma parte que o homem tem que fazer para dar segurança para a mulher dele, tá bom? Então, mas muitos homens fogem da responsabilidade. Você já ouviu falar daquele cara que estava com o bebê pequeno em casa, com a esposa, o bebê gritando, aí falou, olha, eu vou ali na padaria comprar pão e nunca mais voltou? Pois é. Às vezes o cara do mundo diz, vou comprar cigarro na padaria e nunca mais voltou, né? Por quê? Fuga da responsabilidade. E esse é um dos maiores atrapalhantes da hombridade. Homens que fogem
daquilo que o homem foi criado para fazer e para viver. Às vezes foge do compromisso. Já viu aquele cara que está noivo há 10 anos, nunca casa? Está fugindo de compromisso. Não quer botar aliança, está com medo disso aqui, ó. Tá com medo, tá fugindo, né? Então, se tem algum amigo teu aí que tá 10 anos aí enrolando a menina, manda pra ele, né? Porque tá com, não quer, manda esse podcast pra ele, porque tá o quê? Tá enrolando aí porque não quer compromisso, não quer aliança, né? Então, às vezes foge da liderança, né? Ah, não, deixa que o outro faz. Ah, tem tanta gente para fazer, né? A gente sempre cai nesse erro. Às vezes tem coisa para fazer na igreja, na empresa, no trabalho. Ah, não, deixa que alguém vai fazer. Cara, faz tu. Vai lá, assume a responsabilidade, abraça. Isso faz parte da hombridade. Homens olham o que não está sendo feito e ele tá vendo o defeito e ele vai, eu vou resolver. Se ninguém vai fazer, eu vou fazer. Aqui no final do culto eu falo para meus discípulos, vamos todo mundo sair catando aí as garrafinhas, que todo mundo larga pelo chão. Isso faz parte da hombridade, faz parte da liderança, deixar o ambiente como eu encontrei. Vamos catar aqui as garrafas. Isso é o quê? Isso é liderança. Liderança começa em pequenas coisas, em serviço. A gente não foge dela, a gente abraça, a gente ataca ela. Amém? Outra coisa que homens fogem é decisões difíceis, já viu? Quando tem que tomar uma decisão difícil, né? Aí o cara enrola e foge, aí não toma e tal, não, deixa que o outro tome e tal. Lá em Gênesis 3:9, quando Adão e Eva pecaram, Deus procurou por quem? Por Adão. Quando Eva foi influenciada pela cobra, come do fruto, oferece para o homem, porque mulheres têm influência sobre homens. E cuidado, porque a influência da tua mulher, ela pode também te levar para comer maçã que você não deve comer fruto que você não deve comer, quando você não é líder dela. Eva fez isso com Adão. Levou ele a comer um fruto que ele sabia que ele não era para comer. E aí o que acontece? Ele come, e aí quem Deus procura é Eva? Não, Deus procura Adão. Por quê? Porque a responsabilidade da família estava sobre Adão. Adão era o responsável. E aí o que acontece? Deus pergunta, Adão, o que aconteceu? E aí o que Adão diz? Foi a mulher que tu me deste. O que ele está fazendo? Fugindo da responsabilidade de novo. Botando a culpa na mulher, botando a culpa na cobra, botando a culpa em todo mundo, menos nele. Homens de verdade dizem, ela pode ter comido, mas eu falhei. Eu me deixei influenciar, eu desobedeci o Senhor, me perdoe. Qual é o preço que eu preciso pagar pelo meu erro? Eu vou pagar. Homens de verdade são homens que não têm medo de pagar o preço pelos seus erros. Tá bom? Errou? Tudo bem, todo mundo erra. Eu já errei, agora eu vou pagar o preço do meu erro. Qual é o preço? É esse aqui? Tá aqui, pum, vou pagar. Independente do que eu vou ter que viver. Por quê? Porque homens de verdade não fogem da responsabilidade. Tá bom? Terceiro e último lugar, propósito. Então falamos de identidade, falamos de responsabilidade e agora eu quero falar de propósito. Por quê? Essa é outra área que nós precisamos resgatar. Eu quero te dizer que força sem direção vira destruição. E tem muito homem que é dotado de força, porque Deus te deu força, Deus te deu inteligência, Deus te deu aí dentro de você essa vontade de vencer, de viver coisas grandes, de viver coisas maiores. Deus te deu força, mas a força precisa ser canalizada corretamente. Quando o homem não canaliza a força dele no lugar certo, na hora certa, ele acaba extravasando essa força em pessoas que não têm nada a ver. Tá bom? Então, hoje eu quero te dizer que homens fortes emocionalmente e fisicamente, mas sem propósito, acabam destruindo o ambiente que vivem. Tá bom? Então você precisa o quê? Pegar a força que Deus te deu, pegar a energia que Deus te deu e você precisa canalizar. Canalizar no quê? Vai treinar, vai gastar energia, né? Tem muita gente aí hoje que vive em sofá, só em negócio de Netflix. Vai treinar, vai correr, vai fazer um crossfit, vai fazer uma academia, vai gastar a tua energia em algo que é bom, tá bom? Deus não nos criou pra gente ser sedentário, ficar quieto, parado, não. Então, primeira coisa, faça exercício, tá bom? Segunda coisa, canalize a sua energia no teu propósito. Qual é o teu propósito? O que Deus te plantou aqui? Ah, pastor, não sei ainda, então descobre. Começa a orar, começa a pedir para Deus direção. Deus, qual é o meu propósito? O teu propósito, ele tem muito a ver com aquilo que você faria de graça. Sabe? O teu propósito tem muito a ver com aquilo que você faria sem que ninguém te pagasse. O que você gosta de fazer ao ponto, ou você ama fazer ao ponto de você fazer de graça? Né? Isso faz parte também do teu propósito. Tá bom? Então, lá em 1 Coríntios 16:13 vai dizer, vigiem e permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Em outra versão, vai dizer assim, olha, sejam vigilantes, permaneceis firmes na fé, e portai-vos com varonilidade. O que é varonilidade? Se porta como homem,
Sabe, o próprio apóstolo Paulo está dizendo, te porta como um homem de verdade, um homem forte, um homem firme, varonilidade. Fala dessa hombridade. O termo aqui grego é andrizomai, que significa levar a portar-se de forma varonilmente e se transformar em valente, tá bom? Então, a gente pode traduzir como um homem valente, um homem que enfrenta as lutas, que enfrenta as dificuldades, tá bom? Mas força sem missão se torna bagunça. Então pega a tua força, pega a tua energia e canaliza no lugar correto, canaliza na tua missão, canaliza no teu propósito, canaliza em ser o melhor pai que você puder, canaliza em ser o melhor aluno, tá na faculdade? Você é o melhor aluno que eu puder, canaliza em ser o melhor cristão que você puder, se é líder de célula, é líder de link, vai ser um bom líder. Vai cuidar das pessoas, vai liderar de verdade, vai amar, vai mandar mensagem todo dia, ligar, como é que você tá, posso te ajudar, posso te servir. Ah, tá na faculdade, estuda todo dia, senta, canaliza a tua energia nisso, não fica canalizando em joguinho de celular, não fica canalizando em bet, pelo amor de Deus, não fica canalizando em Netflix, tá? Tudo bem, pode ter um momento de distração no final do dia. Sabe quantas vezes eu concluo um filme da Netflix? Eu demoro uma semana pra concluir um filme. Sabe por quê? Porque quando eu boto ele no final do dia, eu tô tão cansado que eu só durmo no filme. Aí a minha esposa até brinca comigo. Meu Deus, amor, a gente já tá nesse filme aí, a gente assistiu, virou uma série. Esse filme aí, a gente tá na 6ª parte. É porque eu assisto 10, 15 minutos e durmo. Sabe por quê? Porque eu canalizei minha energia no que importa. Se você consegue ficar horas e horas assistindo Netflix e filme, porque você não tá cansado. Você tá com energia aí, guardando energia. E sabe o que acontece? Vai gastar com besteira. Vai fazer besteira, vai brigar com a esposa, vai gritar com o cachorro, vai chutar o cachorro. Então canaliza direito, homem de Deus. Canaliza, pelo amor de Deus. Eu tô falando com um homem aqui. Tô falando papo reto aqui contigo. Amém? Então o homem sem propósito se perde em prazeres da carne. Sabe o que você tá perdendo muito tempo? Já ouviu aquela frase? Mente vazia, oficina do diabo? Ó, pega a tua mente e enche ela de coisa boa. Sabe? Enche ela de Bíblia, enche ela de podcast do Pastor Vitor, assiste, faz uma maratona aí do podcast. Sei lá, enche de coisa boa na tua vida mesmo. Para que você não fique perdendo tempo com baboseira. Quando você não vive um chamado, você vive por impulso. Aí a tua energia fica te levando para outros lugares. Né? E propósito dá sentido à dor, à direção, à força. E direção à força, tá bom? Então, olha só essa frase. Propósito dá sentido à dor. Ah, acordar cedo é difícil, tá doendo, mas tá cumprindo propósito? Então, tem que fazer. Ah, treinar na academia é difícil, fazer dieta, jejuar é difícil. Mas tá dando propósito? Então vai fazer sentido pra dor. Então, o propósito é o que dá sentido pra tua dor. E a tua dor que vai te levar aos resultados que você precisa, tá bom? Eu vou terminar com isso. Homem de verdade não vive somente pra si, mas vive por algo maior. Deus, família, legado. Tá bom? Vou repetir. Homem de verdade não vive somente para si. O hedonismo já morreu na vida dele. O humanismo já morreu na vida dele. Ele já está crucificado com Cristo. Ele já entendeu que a vida dele não é mais dele. Ele já não vive por seu prazer. Então ele vive por algo maior. Ele tem uma vida de valor. Enquanto você não viver por algo maior, meu irmão, você só viver para ter prazer, você ainda é menino. Você ainda é garoto. Você precisa aprender a viver por propósito. Tá bom? Deus, família, legado. Deus, em primeiro lugar, tá acima de tudo. Família, quem Deus te deu. Quem é tua noiva, quem é tua namorada, quem é tua esposa, investe nisso. Investe nos teus filhos. E legado, o que você vai deixar? Se amanhã tu morrer, né, tá amarrado, não estou declarando nada na vida de ninguém. Nem eu quero morrer amanhã. Mas vai que amanhã acontece alguma coisa, um acidente, o que tu deixou? Eu tô deixando aí milhares de podcasts, centenas de pregações, tô deixando herança pros meus filhos, tô deixando um monte de coisa aí. Legado, já tem legado. Sou novo ainda, já tem legado. O que você tá deixando de legado? Se amanhã a tua vida expirar, o que você deixa na terra? Que vai acrescentar, que vai abençoar alguém. Amém? Acho que tá bom já de bater em vocês. A gente vai ficar por aqui. Eu bato com amor, com carinho pro teu crescimento. Eu quero ver você crescer e avançar como homem de Deus, porque são homens fortes que transformam a sociedade, são homens de propósito que mudam a realidade. Então espero que você tenha sido abençoado nesse podcast. Se você ficou até aqui, manda para alguém, não esquece, manda para um amigo, manda para um parceiro. Se você é mulher e você assistiu, manda pro boy, manda pro teu pai, manda pro teu marido, manda pro teu namorado, sei lá. Deus abençoe. A gente fica por aqui. Comenta, o que você mais gostou? Dos 3 tópicos, qual foi o que mais falou com você? Valeu, até a próxima.